momento, eu registro aqui um tweet do vereador Carlos Bolsonaro falando o seguinte: por determinação do presidente Jair Bolsonaro, há dias os laboratórios do Ministério da Defesa estão ampliando a produção da hidroxicloroquina. Em conversa com o primeiro-ministro da Índia nesse fim de semana, passos foram dados para que tenhamos mais novidades sobre o medicamento. E nós já registramos aqui mais cedo 3 tweets, pelo menos, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e um dos tweets falando sobre a cloroquina. O presidente diz o seguinte: cada vez mais o uso da cloroquina se apresenta como algo eficaz. 2 renomados médicos no Brasil se recusaram a divulgar o que os curou da Covid-19. Seriam questões políticas, já que um pertence à equipe do governador de São Paulo, João Dória, claro, que é uma referência indireta ao infectologista Davi Uip. E conosco, nos atendendo agora, mais uma vez, o diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, Dr. Roberto Calil Filho, consultor da Jovem Pan. Dr. Calil, mais uma vez, obrigado por nos atender. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. O senhor se sente citado? O senhor acha que o senhor foi citado nesse tweet do presidente? Como é que o senhor se posiciona em relação a isso, já que o senhor está se recuperando do coronavírus? Olha, primeiro, não sei se sou eu o médico renomado. Se fui eu, agradeço ao ser médico renomado no país. Segundo, assim, eu estou me recuperando, como vocês sabem. Eu internei faz 10 dias com um quadro mais grave de uma pneumonia avançada e diagnosticado coronavírus, né? E na segunda-feira passada, não, retrasada, nós já estamos na quarta, foi até discutido a minha transferência para semi-intensiva pelo grau avançado da doença e até a UTI, que eu, graças a Deus, recebi medicações e acabei não indo para a UTI, né? Então, desde segunda-feira, estou recebendo uma gama de medicações e estou aberto a vocês discutirem essas medicações e devo ter alta no dia de hoje. O senhor confirma se usou a cloroquina ou não? Quando eu internei, porque o problema de você falar que usou a cloroquina ou não, ou outras medicações, tudo que eu não quero pela ética médica é influenciar outros tratamentos, entendeu? Então, como eu posso dizer, se eu estou falando com você, para milhares de pessoas, falo que usei cloroquina, todo mundo vai querer inadvertidamente usar cloroquina. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que eu vou esclarecer para vocês agora. Quando eu internei na segunda-feira, como disse, o estado geral era péssimo, uma pneumonia já em grau avançado, então foi discutido com a equipe médica vários tipos de tratamento. Então, sempre quando é proposto um tratamento, é discutido o médico-paciente. Dentre eles, a hidroxicloroquina. E, obviamente, que eu aceitei. Entendeu, não? Uhum. Por quê? Porque quando você, até uma portaria, independente de portarias de Ministério da Saúde, medicina é feita a relação médico-paciente e o médico tem que dar para o paciente tudo que de conhecimento para o bem do doente. Meu estado não era bom, como eu te falei, estava sendo transferido para uma semi-intensiva e com ponte para UTI, indo para UTI, e foi colocado uma gama de tratamentos. Então, foi me proposto antibióticos, foi proposto anticoagulantes, oxigenoterapia, entendeu? E a hidroxicloroquina, que obviamente eu aceitei tomar sim a hidroxicloroquina. Embora, como todos saibam, que não tem grandes estudos comprovando o benefício, numa situação no paciente mais grave, né, eu acho que tem que ser ponderado sim o uso. Se você quiser, no segundo momento, a gente discute minha opinião como médico da hidroxicloroquina. Mas eu fiz o uso sim, né? Agora você vai me perguntar, você melhorou só por causa da hidroxicloroquina? Provavelmente não, porque é uma gama de remédios. Deve ter ajudado? Espero que sim, provavelmente sim. Entendeu, não? Mas eu tomei corticoide, eu tomei antibióticos e eu tomei hidroxicloroquina. Doutor Calil. E anticoagulantes, dentre outras medicações. Claro. Vou passar a palavra para os nossos comentaristas. O senhor fica também à vontade para acrescentar qualquer ideia que o senhor queira. Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, doutor Roberto Calil Filho, nos concedendo essa entrevista. Constantino. Oi, Rodrigo. Bom dia, doutor. Em primeiro lugar, que bom que está melhorando aí, deve receber alta. Eu entendo perfeitamente o dilema de um médico, né? Não é um leigo no assunto, falando que usou um remédio. Você tem a ética de Hipócrates, você pode induzir com a sua resposta o uso sem, obviamente, os cuidados médicos, e é um remédio, como o senhor disse, que não está comprovada a eficácia. Mas eu o parabenizo, em primeiro lugar, por trazer de forma transparente a público essa informação, e era exatamente essa a minha pergunta, quer dizer,
a sua resposta já foi dada, né? Diante da situação de um quadro se agravando, eu acho que se o paciente combinar com o médico, é uma escolha dos dois, mas o médico aceitando não tem muito porquê não. A pergunta que eu lhe faço é essa: como médico, o senhor acha que pode ser o caso de anteciparmos esse uso em quadros que não estão graves ou críticos? Será que compensaria o risco? Claro, sempre com o acompanhamento médico? Olha, primeira coisa, na minha opinião como médico, não sou infectologista, como paciente eu fiz uso sim da hidroxicloroquina. E eu indicaria para os meus pacientes, sim, pacientes internados com quadro mais avançado. De novo, não é só a hidroxicloroquina. São antibióticos junto, anticoagulantes, anti-inflamatórios, corticoides, cada caso é um caso. Mas eu acho devido sim, porque se vocês... Primeiro, essa doença, como se fala, 80% dos casos, você não vai nem saber que tem, certo? É benigno. 15%, você vai ter uma gripe e vai ficar em casa, tossindo, não sei o que. Mas os 5% que necessitam de hospitalização, em que eu me incluo, são casos mais graves. Então, independentemente de não ter grandes estudos científicos com essa medicação ou com a outra, com o caso da hidroxicloroquina, eu acho que vale a pena o uso, assim, sem dúvida nenhuma. Eu, como profissional, não tenho medo de falar isso. Não sou infectologista. Vale a pena o uso de pacientes internados, porque nós não sabemos se a hidroxicloroquina, junto com outras medicações, vão impedir que o paciente vá para uma UTI. Entendeu ou não? Olha, tudo que nós queremos hoje, e todos os brasileiros, primeiro, que as pessoas não morram. Segundo, se elas são internadas, que elas tenham alta o mais rápido possível e não necessitem de UTI, porque o sistema entra em colapso, né? Pela quantidade de casos. Então, neste caso, essa gama de tratamento do paciente internado, mesmo os casos mais leves internados, estou falando internados, porque toda medicação tem que ser monitorada, né? Então, eu acho que é válido sim. Como o próprio Ministério já baixou a portaria. Agora, se você pega essa gama de medicações com paciente internado, mesmo paciente que não está em UTI, estamos falando um quarto, né? E você vai encurtar a alta desse paciente e vai evitar que ele vá para uma UTI, você está salvando vidas. Neste momento, não dá para ficar esperando grandes estudos científicos com milhares de pacientes, porque amanhã nós podemos simplesmente estar pensando, poxa, daqui a um ano vai sair um estudo da hidroxicloroquina, ou medicação X ou Y, comprovadamente que salvaria milhões de vidas, mas as pessoas já morreram. Entendeu a minha colocação, Rodrigo? Não sei se fui claro. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Doutor, eu passo a pergunta agora para o José Maria Trindade de Brasília, que também tem uma pergunta para o senhor. Zé Maria. Tá. É uma grande coragem do senhor, doutor Calil. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, tem dito, né, insistentemente, que o médico não abandona o seu paciente. Eu fico pensando quando o médico é ao mesmo tempo, né, o médico e paciente, aí é que a união fica muito mais próxima. Eu ouvi relatos, por exemplo, do deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, sobre um acidente que aconteceu com ele em estado grave, narrando ele como médico, conhecedor das dificuldades e do perigo que ele estava passando, né? Quer dizer, a coisa fica muito mais dramática. Deve ser mais ou menos o que aconteceu com o senhor naquele momento. A minha pergunta para o senhor, doutor Calil, é o seguinte: o porquê desse grande debate, desse dilema, levando quase ali a um debate ideológico entre usar ou não usar um medicamento? Quer dizer, é um debate ideológico? Olha, minha opinião como médico é o seguinte, e como paciente: independente das ideologias, o que nós temos que procurar é minimizar o dano à população, você concorda? E simplesmente evitar mortes. Ponto. Se existe uma medicação com evidências, tá? Que pode ter benefício, junto com outras medicações, porque é um pacote de medicação. Não existe uma medicação só que vai melhorar isso aqui. No meu caso, por exemplo, né? Mas se existe uma medicação com uma evidência que possa ter benefício numa situação desta, que 5% dos casos ficam muito graves, eu acho que tem que ser utilizado e pronto. Não tem conversa. Essa é a minha opinião pessoal e de paciente.
Doutor, quando surgiu a discussão sobre a cloroquina, claro que os meios de comunicação, nós inclusive entrevistamos médicos falando sobre o medicamento e muita gente falava das reações adversas. A senhora acha que mesmo com qualquer reação adversa é preciso enfrentar isso e utilizar o medicamento? Então, primeiro o seguinte, a ciência acima de tudo. A cloroquina é uma medicação usada há décadas, né, para outros tipos de patologia. Então, milhões de pessoas fazem uso da cloroquina, da hidroxicloroquina. Agora, de novo, a ponderação é que não dá para ficar tomando cloroquina em qualquer canto sem orientação médica. Você entendeu? Essa é a preocupação. Qualquer remédio pode ter efeito colateral, cloroquina inclusive. Então, por exemplo, eu fiz o uso da hidroxicloroquina monitorado no hospital. Monitorar eletrocardiograma, pode ter alguma alteração ou outra, sim ou não, como qualquer medicação. Agora, de novo, eu caio nisso que eu estou falando como ser humano, como médico e como paciente, tá? Então, eu acho que qualquer medicação que você tiver evidência que você vai salvar vidas, dentro de normas, tem que ser utilizada. Perfeito. Doutor Calil, mais uma vez agradeço o senhor pela atenção e gentileza. Mais alguma colocação? É isso, né? Alô? Oi, não, oi. Eu acho que, não sei se eu fui claro com vocês, claro. Eu estou no hospital ainda, vou de alta hoje, ainda não estou 100% recuperado, mas acho que foi importante, eu acho que essa minha visão, não sou infectologista, mas sou médico, sou um ser humano e sou um paciente. Essa é a minha visão sobre as medicações utilizadas para tratar esse vírus. Dr. Roberto Calil Filho, diretor-geral do Centro de Cardiologia do Sírio-Libanês aqui em São Paulo, consultor da Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado e boa recuperação. Um abraço a todos. Muito obrigado, viu? Um abraço.